Você sabe o que dizia o conto chinês? Eu também não sei, porque eu não falo chinês. A gente põe no Google depois e eu te conto. Nossa, que bosta! Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de situações inusitadas? E ainda mais um conflito que, mais do que as notícias inusitadas, vai colocar pessoas que não falam nem entendem um idioma do outro. Pior ainda, inserindo tudo isso numa comédia que ainda vai envolver guerra. Você tá curioso? Tudo isso vai se misturar no vídeo de agora. Confere comigo! Um conto chinês, Un Cuento Chino, filme argentino de 2011, dirigido por Sebastian Borenstein, protagonizado por Ricardo Darín e Inácio Huang. O filme se inicia na China, onde Jun está com sua namorada em uma pequena embarcação, se preparando para pedir-lhe em casamento, quando uma vaca cai sobre ela e a mata. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. É isso que você ouviu mesmo. O filme então corta para focar em Buenos Aires, na Argentina, seguindo o dia a dia de Roberto, um homem ranzinza, muito metódico, que todos os dias vai dormir apagando seu abajur exatamente às 23 horas. Sempre prepara seu café da manhã da mesma forma e possui uma loja de ferragens, onde sempre que compra parafusos, faz questão de contar um a um para averiguar se o número identificado na caixa está correto. E quase sempre ele constata que não, sempre com menos parafusos. Ele compra todos os jornais possíveis e procura neles matérias bizarras que falem de episódios inusitados, absurdos e alguns diriam até sensacionalistas. Roberto nitidamente tem uma aversão grande aos ingleses por conta da Guerra das Malvinas, com mais detalhes que serão revelados no fim do filme. Portanto, fica em segredo para não estragar a sua experiência no final. Ele não vende modelos de parafusos ou peças inglesas e atende com nítido desdém clientes que tenham feição física e sotaque de ingleses. Ele vive sozinho, apesar de Mari ser uma amiga assumidamente interessada em conhecê-lo melhor, para tentar um date. Mas ele sempre, com a feição fechada e pouco receptiva, nega. Um dia, Roberto estava na rua observando aviões, quando vê praticamente ao seu lado um taxista literalmente despejar aos gritos um passageiro, que logo identificamos como Jun, aquele chinês do início do filme, no caso da vaca. Jun não fala espanhol, Roberto não fala cantonês, e a comunicação entre eles está totalmente travada. Roberto percebe que ele tem uma espécie de uma tatuagem no braço que marca um endereço e decide levar Jun até lá em seu carro. Mas durante o trajeto, Jun passa mal. Sabe quando você come algo que não tá legal, o carro balança? Gente, eu acho que eu vou vomitar. Então, e Roberto fica muito pistola com a desgraceira que sujou todo o carro dele. E deixa Jun no primeiro ponto de ônibus que vê, jogando novamente na sarjeta como fez o taxista. Mas à noite, a chuva começa a cair e faz o ranzinza Roberto amolecer o coração, pensando, poxa, como aquele chinês que não fala nada de espanhol se viraria agora na chuva. Então, ele pega o seu carro, já limpinho, volta ao ponto e lá está o chinês tentando se proteger da chuva. Roberto decide levá-lo até o endereço marcado no braço, mas ao chegar lá descobre que o proprietário atual comprou o estabelecimento de um chinês, mas não faz ideia de onde ele possa estar agora. Como já é tarde, Roberto decide abrigar Jun em sua casa para no dia seguinte levá-lo ao consulado da China na Argentina, onde encontrará pessoas que falam o seu idioma e poderão norteá-lo na busca da pessoa que ele procura no endereço. A partir daí, serão curiosos eventos do relacionamento conturbado deles, que não entendem o que o outro diz,
mas a emergência, uma situação que na verdade Roberto nem entende qual é, poderá mudar o seu ranço herdado desde o final da Guerra das Malvinas. Como você percebeu, a Guerra das Malvinas está diretamente envolvida na trama do filme, de forma sutil a princípio na vida de Roberto, mas que ao final se mostrará reveladora para o espectador entender os seus comportamentos. Para entender este episódio, primeiro vamos falar das tais Malvinas, que são as ilhas localizadas a sudeste da Argentina, cujo nome já conota uma rivalidade entre os dois países envolvidos. Malvinas é o nome utilizado na Argentina para definir o arquipélago que atualmente é propriedade do Reino Unido, onde é chamado de Falklands. Estas ilhas não eram habitadas antes da chegada de colonizadores europeus, sendo que a primeira ocupação com desembarque na ilha data de 1690 pelo capitão inglês John Strong. E aqui começa um vai e vem que será importante para entender o final deste vídeo. O desembarque da missão de Strong foi mais para fins de levantar dados preliminares da ilha, já que ela está numa posição muito austral, ou seja, muito a sul, com um clima já bem distante do ideal para uma produção agrícola de interesse colonial. E com isso, a ilha não recebe uma ocupação com instalação oficial. A primeira ocupação habitada na ilha data de quase 100 anos depois, com uma missão francesa de 1764, mas que foi pacificamente passada para o controle dos espanhóis, que eram os colonizadores da parte continental próxima da região. Repare que até aqui a ilha não apresenta nenhum tipo de interesse, e por isso fica meio que passando para um país ou outro sem maiores problemas. O território até então é de domínio espanhol, posteriormente argentino quando nasce o país independente, mas o número de habitantes é baixíssimo. Há atividade pesqueira e criação de gado no local, mas sem nenhum volume representativo. Até que em 1833, o Reino Unido, comumente chamado por nós de Inglaterra, começa a olhar para a ilha com outros olhos. Ali seria um importante ponto para navios que precisassem de reparo e até fornecer descanso, como uma parada para embarcações de seu país ou até de nações estrangeiras, com uma cobrança, é claro, pela estadia. E usando a premissa de que ali tratava-se de uma ilha descoberta por eles, lá no episódio do John Strong, eles ocupam a ilha de novo, com poucos habitantes locais, e decretam que trata-se de território britânico. A Argentina até reage contra, dizendo que é um absurdo o que acontecia, mas não ousaram engrossar o tom contra os ingleses, por algo teoricamente de baixo interesse e valor estratégico. Nos anos 1960, o presidente Juan Domingo Perón traz o debate de volta, dizendo que as Malvinas são de direito territorial da Argentina, que foram tomadas por um golpe político no passado, e nas décadas seguintes, o governo argentino oficialmente tenta por vias diplomáticas a retomada do seu território junto ao governo do Reino Unido. No início dos anos 1980, criou-se inclusive a expectativa de que eles firmariam a devolutiva do domínio na ilha argentina, pois o governo britânico, sob a administração de Margaret Thatcher, enfrentava crises internas, fruto de uma série de eventos que tinham como origem a pancada que a economia do país sofreu após a Segunda Guerra Mundial. E talvez reduzir os gastos com o gerenciamento de uma área tão distante e com um retorno financeiro não tão interessante, talvez não fosse de tão mal ideia. Mas esta devolutiva não aconteceu. A Argentina, neste período, vivia sob período de administração militar, com regime ditatorial, sem eleição aberta ao povo, sofrendo muitas críticas pelo contexto político e também econômico, já que o país passava por diversos problemas internos, com inflação e desemprego. Os militares carregam em seu discurso as premissas do nacionalismo, e o governo de Leopoldo Galtieri toma uma decisão em abril de 1982, decretar guerra contra os ingleses nas Malvinas para recuperar o território e inseri-lo como parte da Argentina.
Seria uma forma de se usar o discurso nacionalista, reforçando a imagem de um país forte que não se sujeita aos mandos da potência europeia, além de servir como uma forma de marketing autopromocional em meio a um desgastado contexto político-social. Além das Malvinas, a Argentina buscou dominar as ilhas Sandwich do Sul e Geórgia do Sul, acreditando que seria então uma vitória fácil, pois achavam que o contexto econômico do Reino Unido no período não chamaria a atenção do governo para uma forte represália. Mas 1982 é ano de eleição parlamentar no Reino Unido e Margaret Thatcher e sua cúpula política consideram que ignorar o conflito envolvendo a Argentina a esta altura poderia soar negativamente nas urnas. E aí vemos como a questão econômica é de grande peso numa guerra. O contra-ataque inglês resulta em uma vitória sobre os argentinos após 2 meses do início da guerra, resultando na manutenção do território como britânico e o recuo da Argentina. Os ingleses dizem que mais que orgulho nacional e uma disputa histórica territorial, a Guerra das Malvinas foi gerada por conta de petróleo, recurso descoberto por eles após a guerra. Mas como eles então afirmam, que os argentinos, se já não tinham certeza, imaginavam a presença do combustível na ilha, o que justificaria a ofensiva. Para a Argentina, a guerra foi um marco para o fim do período ditatorial, pois com a derrota, a pressão da população, imprensa e diversos grupos civis só aumentou contra o governo, já que além de não haver direito ao voto, a mudança de governo, a economia ruim, ainda por cima argentinos foram mortos em uma batalha mal sucedida que só aumentou gastos e não rendeu nenhum retorno aos cofres do país. Os militares deixam o poder e a eleição é realizada em 1983 com a vitória de Raul Alfonsín. E indo para o meio do esporte, em 1986, na Copa do Mundo do México, os argentinos encontraram num jogo a simbólica vingança contra os ingleses. Nas quartas de final, Argentina e Inglaterra se enfrentaram no jogo onde Diego Maradona, que discursava abertamente sobre a soberania das Malvinas moralmente ser argentina, fez 2 gols contra os ingleses. O primeiro feito com a mão, que não foi visto pela arbitragem e não foi anulado. O segundo, considerado um dos mais bonitos da história do futebol, resultou numa vitória por 2-1 e seguiria então com o país até o título na Copa daquele ano. E aí, você já conhecia este filme? Sabia que a Guerra das Malvinas está completando em 2022 40 anos? Deixe seu comentário aqui embaixo. Gostou do filme? Curtiu o vídeo? Dá um joinha, recomenda, indica e compartilha com seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!